Olá, meus caros amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje o assunto que eu tenho para falar com vocês é a respeito de compra de alguns instrumentos, ou de instrumentos e de alguns acessórios. Eu já citei isso em alguns vídeos atrás, mas foi uma pequena citação, não entrei muito a fundo neste assunto e hoje eu queria detalhar mais a respeito desse assunto. Um cliente me ligou questionando a respeito de um problema, um cliente fora de São Paulo, de outro estado, e enfim, um problema que deu no instrumento dele. Ele queria que eu citasse o que poderia acontecer, e ali eu dei uma lista de coisas que poderia ter acontecido com o instrumento dele, para ter aquele problema X que ele me disse. Mas o assunto não é esse, né? O fato é o seguinte: ele comprou esse instrumento pela internet, através de um site, e o instrumento foi pelo correio, chegou lá, o instrumento estava com esse problema, né? Muito bem, primeira coisa, comprar instrumento é como comprar um automóvel, né? Quem já comprou ou quem costuma comprar carro sabe que para você comprar um carro, você precisa ver o carro. Você precisa testar o carro, você precisa dirigir, fazer um test drive no carro. Instrumento é exatamente a mesma coisa, tá bom? Seja instrumento novo, seja instrumento usado, não se compra instrumento sem fazer um teste, sem olhar o instrumento, sem testar o instrumento. E esse teste não adianta ser feito, por exemplo, com a boquilha ou com o bocal que está no instrumento. Tem que ser feito com a boquilha ou com o bocal e a palheta que você está acostumado a tocar. Então, por exemplo, você vai comprar um clarinete, você pega a tua boquilha, a tua palheta, leva até a loja ou até o local onde a pessoa está vendendo o instrumento, põe ali o teu acessório, né? A tua boquilha, a tua palheta, o teu bocal, e com isso você testa aquele instrumento, porque aí você vai ter uma noção real daquele instrumento, né? O teu instrumento você já está acostumado com alguns defeitos ou com alguma folga, enfim, alguma coisa, você vai ter a real noção da diferença do teu instrumento para aquele instrumento que você está adquirindo, né? Não se compra instrumento sem testar. Não se compra instrumento pela internet, né? Se você não tiver como testar o instrumento antes, você não compra, porque certamente você terá dor de cabeça. E o que pode acontecer, tá? Estou dizendo o que pode acontecer. Você compra um instrumento, o instrumento vem com defeito, e o instrumento veio lá de outro estado, enfim, de outra cidade. Você não tem como pegar esse instrumento e levar até onde você comprou, né? E aí muitas vezes você entra em contato com essa pessoa ou com a loja que te vendeu o instrumento, a primeira coisa que eles falam é que o problema é na tua embocadura, que você não está tendo embocadura, porque o instrumento é assim, o instrumento é assado, né? Então, e aí muitas vezes você pode comprar um problema gigantesco. Então não se compra instrumento sem testar, sem ver, sem pegar no instrumento, sem olhar, né? Se possível, levar alguém que entenda do instrumento, né? Um professor ou um profissional de luthieria, para olhar o instrumento, para ver o instrumento, para ver se aquele instrumento não tem uma rachadura comprometedora, para ver se de repente não tem alguma chave que já foi soldada, né? Evidentemente não há problema em ter solda no instrumento, não tem problema, desde que seja uma solda bem feita, né? Uma chave que quebrou, ela vai ter que ser soldada, não tem problema nenhum. Mas é evidente que por haver já feito um reparo no instrumento, o valor cai. Dá para você negociar melhor o valor do instrumento quando você vê o instrumento e detecta que ali foi feito algum reparo, né? Ou tem algum defeito. Muitas vezes você compra um instrumento ou você acha um instrumento muito bom e o instrumento precisa ser sapatilhado, não tem problema, não tem problema. Trocou sapatilha, calça, o instrumento fica novo novamente. Só que você precisa negociar o preço desse instrumento. Quando você compra esse instrumento pela internet, por mais que o vendedor coloque fotos dos detalhes, descreva todos os detalhes, não é? Muitos são honestos, coloca que o instrumento tem uma rachadura que foi restaurada, não tem problema isso.
O problema é na hora de você pegar um instrumento e aí você não está contando com certos defeitos, você pode se decepcionar. E muitas vezes essa decepção dói no bolso, né? E em relação a acessórios, também tem que ser feito da mesma forma, né? Claro que tem acessórios que não tem como testar e nem precisa. Por exemplo, palheta. Você compra uma palheta da Van Doren e ela vem fechada, não dá para testar, né? Mas boquilha é bom testar uma boquilha, né? Tem lojas que tem vários tipos de boquilha, você leva o teu instrumento, eles deixam você testar todas as boquilhas que você quiser, até você encontrar uma boquilha com quem você identifica. Porque depois que você gastou aí 300, 400, 500, 800 reais uma boquilha, levou a boquilha para casa, não tem como trocar. Muitas lojas não trocam, né? Até porque, né, por conta do Código de Defesa do Consumidor, tem que ter defeito. Então, se não tiver defeito, não adianta você falar que você não se adaptou com aquela boquilha. O lojista não é obrigado a trocar. Muitos são camaradas, né, preza por ter o cliente como fiel, então eles trocam, mas não é uma obrigação do lojista. Então tem que testar a boquilha também, né? Correia também é uma coisa que precisa testar, porque você vai numa loja, né, ou você vê pela internet uma série de modelos de correia, mas tem um modelo que pode ser que seja mais agradável, mais confortável para você. Como que você vai fazer se você comprou pela internet? Não é? Então, de repente, você vendo a correia, testando a correia, colocando o teu instrumento, né, no peso daquela correia, você vai ver que uma pode ser melhor para você do que a outra. Enfim, você consegue escolher o modelo de correia melhor estando com o material na mão, com o produto na mão, vendo o produto, analisando costuras, enfim, quando você vê o produto que você vai comprar, você consegue ter confiança, não é? Enfim, esse era o recado que eu queria dar para vocês hoje. É mais um alerta, E eu sempre digo isso, e não vou me cansar de repetir. Nós temos que mudar o mercado de instrumentos, mudar para melhor, mudar a favor do consumidor. Não é? Você compra, por exemplo, um instrumento da China e às vezes o instrumento vem com defeito, né? Se você vê isto na hora, tem como o lojista remediar aquele defeito, ou consertar, ou te dar um outro instrumento que não tenha aquele defeito. Porque depois que você clicou em comprar e recebeu na tua casa, muito provavelmente você não vai ter a atenção devida do vendedor, não é? Por uma série de fatores. O instrumento passou por transporte, chacoalhou no transporte, enfim, chegou em casa, abriu o instrumento. Então, assim, o vendedor pode alegar uma série de razões que o impeça ou que lhe dê o direito de não dar aquela garantia naquele problema. Tá ok? Então, esse é o recado que eu queria passar para vocês hoje. Tá bom? Ninguém compra carro sem olhar. Também não deveríamos comprar instrumentos sem olhar. Por mais que você esteja longe, num estado que não tem recurso, você tem o dinheiro. Então, de repente, dá para você marcar um encontro, enfim, tem outros meios para que você veja, crie um meio para que você veja e teste o instrumento ou o acessório, tá bom? O dinheiro tá difícil de ganhar e não dá para a gente ficar jogando dinheiro fora, não. Tá ok, meus amigos? Muito obrigado e até uma próxima.